Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Cá estamos. A chover vento hoje. Sim, hoje está um tempo complicado. Nos nossos Para programas, junho está um tempo complicado. nos nossos programas toda a gente fica a saber o estado do tempo, as ambulâncias. Sim. Por acaso não se sente aqui. Campainhas, às vezes. Também. Isto é muito natural. É para dar uma sensação de realidade à coisa. Exatamente. Um realismo. Então o que é que vamos falar hoje? Ora bem, nós vamos iniciar uma nova série de programas dedicada a fardamentos, indumentárias de guerra. O que é que veste o soldado? Sim, o que é que vais soltar? Sim. O que é que veste o homem para a guerra? Não é? Sim. Bem, o que veste o homem para a guerra, vamos recuar. Se formos a recuar, nós já uma vez tínhamos falado num programa que era sobre o exército romano e os gregos e tudo isso, mas se formos a pensar no que é a uniformologia, talvez possamos começar por o que é essa história da uniformologia e que as pessoas por vezes associam a algo que refere ao recente, aos tempos mais próximos, mas não. Eu lembro porque é que estamos a falar de uniformes? A minha tese de mestrado foi sobre uniformologia. E já que a gente vai pegando nas nossas mais-valias e competências académicas e depois transporta para aqui e tenta transformar em algo que as pessoas possam ouvir, eu lembro-me de várias vezes ser colocada a questão: vais fazer um mestrado sobre uniforme, mas isso dá para o mestrado. Isto já há uns anos que foi, não é? Nos anos 90. A uniformologia tinha que explicar muitas vezes que é o estudo do uniforme, porque o uniforme não é só pano, não é só botões, não é só metal. Há toda uma série de simbólica ligada à uniformologia que até está indiretamente ligada ao mundo da própria moda. Sim. E nós sabemos como é que a moda funciona por tendências. As tendências que vêm para um determinado ano, as tendências retro. O uniforme militar, ou o vestuário militar, se quisermos ser menos restritos, menos herméticos, também obedeceu sempre a modas e a necessidades. Quer dizer, há uma articulação. A ciência que estuda os uniformes vem desde uma antropologia do soldado ou do combatente. E quando aqui falamos do soldado ou do combatente, podemos estar a falar do guerrilheiro, ou seja, de alguém que combate de forma irregular, digamos assim, segundo os nossos critérios na história militar, até o soldado que, de facto, cumpre missões e que está ao serviço do Estado ou está ao serviço de uma organização. E eu agora digo ao serviço de uma organização porque, de repente, ocorreu-me agora as empresas militares privadas. Sim. Que é um novo negócio. Ainda ontem lia um artigo sobre a presença de portugueses que acabam os seus contratos nas Forças Armadas e que, para não estarem a serem porteiros de discoteca, vão para essas empresas. Mas essas empresas funcionam... É porque dá a ideia de que são grupos, pessoas contratadas para fazer determinado serviço em guerra. Dá a ideia de que são mercenários. Pois, e isso, quer dizer, até como nós aqui não estamos ainda atidos neste primeiro programa a questões cronológicas, estamos a mais a questões de conceito, o artigo explicava um bocadinho o que é que era não sei se é em termos práticos, mas em termos teóricos, uma empresa de segurança não é propriamente o conceito de mercenário. São empresas que fazem segurança substituindo tropas regulares, como no Médio Oriente, portanto, nas zonas de conflito de alta densidade, mas que supostamente não fazem operações ofensivas. Todos nós sabemos, pode não ser necessariamente verdade. Isto era o testemunho desses elementos. Onde é que entra aqui o uniforme? É lógico que estas empresas, como a Blackwater, acho que é Blackwater, ou Blackwatch, já não me lembro. É Black, mas é uma coisa ou outra. Pode ser Nightwatch. Pronto. Há uma certa uniformização. Quando nós vemos as fotografias deles no Iraque ou no Afeganistão, não haverá uma uniformização regular, como vemos, por exemplo, nas tropas
que estão destacadas dos vários países, inclusive das nossas, nas forças nacionais destacadas, embora por vezes também não haja essa uniformização, porque eu já vi tropas portuguesas com um camuflado, depois com outro camuflado, ou até com camuflados misturados. E ficamos a pensar, mas estamos assim tão mal que não podemos ter uma uniformização. Às vezes não é uma questão disso, é uma questão de adaptação ao terreno e das possibilidades que se tem de ter determinados tipos de mimetismo no vestuário e no equipamento que se permitem adaptar ao terreno. Isso também acontece com estas empresas. Inclusivamente, não é pela primeira vez, nem segunda, nem terceira, nem sei quantas vezes, em que eu no Facebook passo por páginas que estão a promover exatamente esse tipo de equipamentos, mochilas, coletes, que se percebe nitidamente que é para quem Sim. vai para esse tipo de atividade. Há um grau de liberdade na escolha. Tem é que funcionar. Exatamente. Tem que ser mimético e tem que proteger. Portanto, estamos a começar por... Repare, nós estamos a começar porque não é nada de extraordinário. Acho que outras pessoas também fariam o mesmo. Nós estamos a pensar nas necessidades atuais de proteção. Ora bem, hoje até é um dia em que podemos falar sobre isso, porque hoje fazem 75 anos que a estas horas já estavam com cerca de 9.000 mortos nas praias da Normandia. Exatamente. E nessa altura a proteção do soldado de infantaria, se vamos começar por aí, individual, não passa pelo que é hoje. E é engraçado. Engraçado? Passa a expressão. Sim. Qual é uma das preocupações que hoje temos quando olhamos para o moderno soldado de infantaria? Eu quando depois digo o moderno soldado de infantaria, despendo para tudo que são os combatentes que combatem, portanto, que entram em operações a pé, apiados ou em deslocamento com apoio de viaturas de vária natureza. Por exemplo, os coletes táticos. Portanto, os coletes à prova de bala, os flak vest. É uma realidade que vem... A realidade atual vem mais ou menos do período de Vietnã, quando os próprios americanos de Vietnã começaram a introduzir os coletes à prova de bala, ainda com chapa blindada, pesadíssimos, com uma chapa de aço, que era os M59, que nós depois ainda usámos há 25 anos nas primeiras missões que íamos fazer para a Bósnia, e não são agora os coletes balísticos com compostos de blindagem muito mais leves, mas que permitem sobreviver a impactos até um determinado nível. Obviamente que já não sobrevivem ao impacto de um 14,5 russo ou de um 12,7 ocidental, daqueles enormes espingardas que existem de alto calibre, mas que conferem proteção contra armamento ligeiro e estilhaços. Os próprios capacetes, hoje em dia, também são capacetes balísticos. São feitos... Nós agora vemos uns capacetes muito curiosos, cheios de carris, etc. Há 75 anos, o que é que nós víamos? Víamos o capacete americano, o capacete inglês. Pronto, era uma calote metálica de aço, com alguma proteção balística, que se destinava exatamente também a receber impactos de baixa densidade. Agora não. Agora, além da resistência que tem, porque são compostos de polímeros, o metal deixa de fazer parte dessa realidade. São polímeros. Dá para adaptar aparelhos auditivos, dá para adaptar, portanto, sistemas ópticos de auxílio à entrada no terreno. Não estamos só a fazer questões de auxiliar à pontaria da arma que se está a usar, mas possivelmente estar a receber informação a partir de centros de comando da deslocação no terreno. Portanto, são sistemas extremamente sofisticados. Era o que há uns 20 anos chamava-se o soldado futuro, neste momento é a realidade, não é? A arma individual, as armas secundárias e, por exemplo, a logística individual de sobrevivência, que passa pela água, pelo mini kit de primeiros socorros que o próprio militar pode aplicar a si próprio, tipo um injetor de morfina, não é? Está com um ferimento, etc. E agora, onde é que eu queria chegar? Então, há 75 anos temos os soldados americanos, ingleses, belgas, franceses, portanto, toda a força multinacional que temos que considerar que atravessa o canal da Mancha e desembarca na Normandia. Com que proteção que podiam contar? Nesta altura, a proteção não é muita. É o capacete,
E depois a proteção que é dada pelas viaturas de apoio, os carros de combate, etc., e o fogo de apoio. A proteção individual estava muito reduzida. Ou seja, um soldado americano, eles morreram às centenas em Omaha Beach porque as metralhadoras alemãs os barriam. Não tinham um flak vest. Por isso é que no Vietnã começaram, uns 20 anos depois, a começar a repensar a proteção individual. E porquê é que eu estou a insistir um bocado na proteção individual? Porque a proteção individual foi algo que foi muito pensado há quando? Há milhares de anos atrás. Sim. Eu estava a pensar precisamente nisso. Na própria escolha do material que protege o soldado desde o início, desde que há soldado, sempre houve essa preocupação em escolher materiais que fossem resistentes aos impactos. Pois, porque qual é a grande felicidade hoje em dia de quem entra em operações militares? É que os materiais de proteção, e eu referi os polímeros, são extremamente leves. Porquê é que se abandonou a proteção há, sei lá, cerca de 300 anos? A proteção individual de combatente, tirando, excepcionalmente, até à Primeira Guerra Mundial, os couraceiros, ou seja, aquela cavalaria pesada que os franceses ainda alinharam em 1914, os couraceiros com as suas algumas couraças, que eram de 1870. Portanto, a couraça. E era residual, era um corpo de cavalaria muito específico. E depois algumas experiências durante a Grande Guerra de usarem couraças, nomeadamente os corpos de sapadores e os que andavam dentro dos primeiros blindados durante a Primeira Guerra Mundial. Mas tinha um problema. Era o peso. Peso, sim. Quer dizer, uma coisa era ter uma couraça metálica, por exemplo, uma armadura do século XVI anterior, em que teria que sofrer um impacto e tinha algum grau de sobrevivência de um impacto de espada ou de uma arma contundente, mas no momento em que a arma de fogo começa a varar estas couraças, o peso, o que é que contam? Contam com a boa sorte de não levar com uma bala de mosquete. Ora, isto é um pensamento que se vai andando através dos conflitos todos que até fomos falando. A proteção do combatente limita-se a uma cobertura de cabeça, quando até o justifica. Os franceses até, a certa altura, tinham barretinas no período napoleão, depois passam para os capis, aligeirar o combatente, de forma a ele ter alguma agilidade e tentar passar pelo meio da confusão. Passa a expressão. E ter uma boa arma. Hoje em dia isso não chega. Como não chegava quando? Possivelmente no período romano. Recorda-se que os romanos investiam bastante na proteção individual. Mas eram os romanos, os gregos também investiam na proteção individual. Os persas investiam na proteção individual. E se formos então, vamos recuando, e possivelmente no Neolítico também se tentava ter alguma proteção individual. Fosse pela invenção do escudo, fosse pela invenção de algum tipo de vestuário que desse proteção mínima contra algum tipo de impacto menos forte, mas quando isto começou a mudar, digamos assim, o paradigma da guerra, da evolução tecnológica, e cada vez que isto é a falta da resposta simétrica. Aumentando o poder de fogo, a certa altura deixa de haver a resposta simétrica. Por não haver resposta simétrica, que se calhar, e eu vou dizer uma coisa que pode ser aqui contestada, se acabaram trincheiras em 1914. Porque não havia resposta simétrica de proteção individual face à inovação, se calhar mais significativa, do campo de batalha da frente ocidental e não só, que é a introdução da metralhadora. Sim, nós fizemos referência a isso quando falámos Exatamente. Na Primeira Guerra. Pois. E quem diz a primeira, e nos blindados diz a também. segunda. Por exemplo, o exército alemão, como é que tenta resolver a questão? O exército alemão, nacional-socialista, através da introdução, nos anos 30, dos granadeiros Panzer, que é encaixar forças de infantaria fortemente mecanizadas ou motorizadas. Ou seja, a proteção é coletiva, não é individual. Ou seja, tenta-se proteger um pelotão ou uma secção através de uma coluna ou de um veículo blindado que os proteja até os deixar o mais perto possível da área de operações. Hoje em dia já não vemos isso. Hoje em dia vemos que, apesar dos perigos de explosivos,
dos snipers, etc., nós vemos as tropas entrar cada vez mais nestes conflitos como é os Balcãs, como é o Médio Oriente ou a América Latina. Nós vemos o combatente cada vez mais protegido individualmente. Não é que não deixe de precisar da proteção de veículos blindados que também obrigaram eles próprios a desenvolver as suas próprias blindagens, passa a redundância, para a sua própria proteção. Agora, a questão do vestuário militar, estamos neste momento a tentar ver os conceitos de como é que se protege o militar, como é que o militar sobrevive, qual é o grau de sobrevivência do combatente. Mas também há que ver outras coisas. E se vamos falar da uniformologia daqui para a frente, começando depois a entrar em questões cronológicas, há uma coisa curiosa que eu lembro-me quando estava, e que foi o primeiro desafio que eu tive enquanto trabalho académico, e que não fui o único a trabalhar isto. Portugal tem mais uniformologistas, e lá fora nem se fala. É curioso, e aqui não remetendo para a questão da proteção individual, o próprio conceito da uniformologia, o que é que ela representa? O uniforme em si, o uniforme enquanto vestuário, leva, por exemplo, a que o soldado tenha, primeiro, é um fator, o uniforme, na sua cor, na sua forma, nos seus distintivos nacionais ou não, é um fator agregador da comunidade militar. A comunidade militar que serve determinados objetivos, que, à partida, um deles é proteger a sua identidade nacional através do coletivo, que é o povo, mas o uniforme separa a comunidade militar da comunidade que supostamente será para proteger, que é o povo. Portanto, é um fator de agregação. Mas há outra coisa interessante que o uniforme traz. E isso vê-se, sobretudo, a partir do final da Idade Média, final do Renascimento e entrada na Idade Moderna. Que é, quando surge o uniforme, e eu vou-me atrever a... É difícil dizer quando é que surge um uniforme propriamente dito. E quando dizemos uniforme é o sentido lato. Uniforme de algo que é igual. Porque nós temos o vestuário militar da Idade Média, o vestuário militar do Renascimento, que não é um uniforme. É um vestuário militar, mas é ao gosto de quem comanda, é ao gosto de quem é mercenário. Estou-me a faltar o termo em português, até tinham a necessidade de usar os banners. Os estandartes. Os estandartes para... Tipos, isso até vem de períodos muito mais atrás, que são os meios de identificar as unidades de terreno. Mas o vestuário militar, quando se entra no uniforme, vamos ter algo que é... Eu até lanço o desafio. Quem é que normalmente, na sociedade civil, até há pouco tempo, ainda hoje, trata da roupa? Passa a expressão. Prega botões, cose, remenda, lava. Em termos de género, esse trabalho é associado a quem? Às mulheres. Às mulheres. Mas dentro da esfera militar, com frequência, a partir sobretudo do século XVIII para a frente, e até hoje, a questão de géneros bate-se. O soldado é capaz de lavar a sua roupa, ou não, mas pelo menos limpá-la. Havia muitas maneiras de se limpar a roupa, inclusive para o sol. Eu estou a falar de documentação que estudei, que às vezes não se lavava a roupa porque ela se estragava porque iam sair os tintos. Portanto, o próprio uniforme tinha que ser poupado porque saía do bolso do soldado. E se eu lhe disser, dou-lhe só um exemplo, e é português. Eu li uma revista militar de 1860, revista militar que é uma das revistas mais antigas que há a nível nacional, em que havia um oficial do Exército que ficava escandalizado porque um regimento de caçadores que estava sediado em Bragança, ok, andava em camisola e cerolas para poupar as fardas, porque eram caras e elas não era uma questão de má qualidade ou boa qualidade, mas degradavam-se rapidamente. E qual era um dos pontos de degradação logo imediatos? Os tintos, ou seja, a colorização. Aquilo que era suposto ser azul ferrete ficava um azul cian, aquilo que, por vezes, o uniforme de caçadores
degradava-se menos porque eram cores naturais, mas tinham tendência a degradar-se noutros aspectos, como, por exemplo, costuras, romper com facilidade, desgastar, porque o uniforme não dura eternamente, começa a poir, passa a expressão, portanto, a ficar com a trama fragilizada. Então, aqueles desgraçados andavam em 1860 em Bragança, em pleno inverno, dentro de um quartel insalubre, e era no tempo em que a revista militar abria a boca até atrás sobre os problemas que havia no Exército. Agora não acontece isso, ou pelo menos não é o suposto, mas quem quiser saber o que é que se passava de mal no Exército português no século XIX, que leia a revista militar, porque havia essa liberdade de imprensa que é notável. E nós, a nível... Foi uma fonte importantíssima para mim, para poder elaborar o mestrado que fiz, para perceber exatamente quais eram os problemas a nível uniformológicos e o que é que obrigava, por exemplo, a tais papéis femininos. Poderia acontecer de haver costureiras junto aos quartéis, mas era junto aos quartéis. Mas se um batalhão ou uma série de companhias ou um regimento saísse em campanha ou em exercício, ia com as costureiras atrás? Muitas vezes não. Temos campanhas militares em que se estendem no terreno, que se projetam no território, portanto, projeção de forças, em que o soldado tem que assumir as tarefas femininas e que não passa unicamente cozer os botões, aprender a cerzir, tratar da sua roupa, e estamos a falar tanto do vestuário exterior como do interior. Estamos a falar das ceroulas, porque ceroulas com buracos, pronto, é uma questão de ventilação, mas também não é muito agradável. O calçado, por vezes tinham que improvisar a profissão de sapateiro, para além do normal, que é tratar do armamento que lhe está destinado. E mais uma coisa, e que não, quer dizer, pode ter e pode não ter a ver com a questão da uniformologia, que é também terem que ser hábeis cozinheiros. Porque o cozinheiro, por exemplo, só um cozinheiro para o regimento por vezes não chegava, daí a invenção das relações de combate. O soldado em operações tinha que se desenvencilhar. Está a ter a percepção, quando começamos a falar em uniformes, do que isto pode dar em termos de... E depois a questão da forma e do símbolo. O que é que fica para a história agora? Claro que há, desde 1880, que não é bem a realidade em termos operacionais, mas é a realidade em termos cerimoniais. É frequente que um uniforme que tenha sido usado como vestuário de combate e de campanha num determinado período, com a evolução uniformológica em termos da necessidade de mimetismo ou de uma mudança de modas. Depois falaremos sobre a moda militar, porque a moda militar é imposta, por exemplo, pela imposição de uma superpotência que vai ditar quase a maneira de vestir do soldado. Nós temos esses uniformes que eram, digamos assim, os uniformes de campanha, passam a uniformes cerimoniais. O exemplo mais rápido que eu lhe posso dar, o Reino Unido. Penso que a maior parte dos ouvintes e pessoas que nos estão a ver têm a noção dos redcoats. A questão das casacas vermelhas vem desde finais do século XVII, depois da Guerra Civil inglesa, em que se cria o New Model Army. Portanto, no tempo de Carlos I, depois Carlos I não, no tempo de Cromwell. Sim. Mas depois, com a queda de Cromwell e o retorno, chamado o período glorioso, o retorno de Carlos II de Inglaterra, que aliás casa com Catarina de Bragança, o exército inglês, nesta altura, eu não estou a dizer do Reino Unido, porque ainda temos uma realidade que é a Escócia, já tinha adotado o vermelho. O vermelho aqui temos que pensar que não é bem um vermelho, depende. Os oficiais usavam realmente o vermelho cromaticamente correto e, por vezes, o soldado usaria um vermelho meio a amarelar. Eu diria que a tijolar. Sobretudo com o uso. Tendia o vermelho a baixar e o amarelo a subir e ficava, por vezes... Mas aqui a questão da diferença tem a ver com os próprios tintos e com os tecidos? Qualidades de tecidos. Exato. Os oficiais tinham uma qualidade superior, assim o tinto preservava-se. Os uniformes dos soldados eram de qualidade de lás inferiores e tintos inferiores e tendiam a perder a cor, ou seja, no caso do vermelho inglês tendia quase a ficar um laranja a certa altura. No caso do azul Prússia,
também tendia a ficar um azul cada vez mais claro. E quando, ainda por cima, não era uniforme. No vermelho pouco se nota. Era uma cor ótima, porque o alaranjar e o vermelho, pela experiência que eu já vi de alguns tecidos, isso até passava relativamente despercebido, mas nos azuis não. Nos azuis ficava grandes áreas de azul escuro, mas depois nas áreas de contacto e nas áreas de, digamos assim, de fricção, começava a aparecer azuis mais claros e tínhamos assim quase um delinear da zona de costuras. Por exemplo, isto ainda estamos assim um bocadinho pot-pourri no diálogo. Mas esses uniformes vermelhos foram usados pelo exército britânico. Bom, assim, a acabar de os usar, não é líquido, mas a última campanha, onde os uniformes vermelhos, ou redcoats, foram usados, foi a campanha da Zululand em 1879. E foi ali, porque o exército britânico, por exemplo, em 1879, no mesmo período cronológico, no Teatro de Operações do Afeganistão, da altura, já estavam a usar um novo tipo de uniforme, com um nome que muita gente conhece, Khaki, que não eram os uniformes brancos, que tinham sido experimentados como uniformes coloniais, mas é aquela cor tipo areia. Ou seja, temos um exército britânico a conviver entre o vermelho tradicional e as novas experiências com o Khaki. Mas essa escolha de cor no Afeganistão já tem a ver com questões de camuflagem, por exemplo? Há uma clara intenção de tornar cada vez... Porquê é que há uma necessidade de mimetizar o soldado no terreno? Para o tornar menos exposto. A camuflagem, até a introdução agora dos novos sistemas de proteção balística, a camuflagem é a melhor proteção que um homem pode ter em campo de batalha, porque pelo menos torna-se o mais invisível possível. Esse Khaki, essa cor de areia, realmente para o Afeganistão, sim. E se vamos a ver bem, quais são as cores que as forças no Afeganistão estão a usar? Sim, são cores muito... Próximas sim. Exatamente. Repare que o mimetismo, a capacidade de se difundir no terreno, apesar das proteções balísticas, também não convém dar muito nas vistas. Porque, apesar de tudo, podemos ter um talibã que está ali um americano com colete balístico. Eu vou-lhe enviar um RPG-7, um foguete. Portanto, não há colete que aguente. Portanto, aquela situação de dar uma martelada na pulga. Não. Agora, continuando com os ingleses, porque o tempo já vai curto... Onde é que nós continuamos a ver os uniformes brancos? O que é que aconteceu ao uniforme que era de combate, que entra em desuso porque o desenvolvimento do armamento assim o obrigou a repensar todo o sistema de vestuário militar? E onde é que foi parar o uniforme vermelho? À cerimónia. À guarda, sim. Ou seja, os regimentos da guarda e os uniformes até de estatuto, os uniformes de cerimónia, não é só a guarda real inglesa, porque os oficiais ingleses ainda usam jaquetas vermelhas em dinner mess, portanto, no farda de cerimónia. Ela ainda é usada, mas foi arremetida para a cerimónia. Também não precisamos ir tão longe. Temos a Guarda Nacional Republicana. Sim. Nós olhamos agora para os nossos efetivos da GNR, até que teremos a dizer que em certas coisas estão quase tão ou mais bem equipados que as forças do Exército. Até por causa da natureza de algumas missões. Não estou a dizer no geral, mas para determinado tipo de missões. Mas quando há os desfiles da GNR, nós vemos os capacetes ainda do modelo, bem da monarquia para a República, os casacos azuis ferrete, as calças cinzentas, a polaininha branca e a espingarda Mauser. Ou seja, por acaso, nesse aspecto, a Guarda Nacional Republicana conseguiu ser repositória e seguir essa linha do que foi o uniforme de combate durante muito tempo. Combate, ou o uniforme operacional do Exército Português, que é o do azul ferrete, que vem desde 1764, que vem até agora. O Exército em si já não faz muito isto. Tem outra filosofia. Usa muito... Tem um uniforme cinzento para determinados, digamos, graus hierárquicos, e depois há o verde e não destradicionalizou-se um pouco. Sim. Temos que admitir que a Guarda Nacional Republicana não será o único exemplo, mas é um pouco o repositório do uniforme tradicional português do pós-guerra civil. Segunda metade do século XIX para a Primeira República. Sim. Obviamente que há aqui muitos pormenores pelo meio, e aqui tenho que generalizar.
Isto é uma das primeiras coisas que queremos deixar hoje, é que o uniforme de ontem é o uniforme de cerimónia de hoje. Acontece na Suécia, acontece na Dinamarca, acontece na Noruega, não acontece tanto na Alemanha, pelo menos que me pareça. Os alemães, dadas as circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, têm outra abordagem. Exatamente. E quem é que veio repescar os uniformes tradicionais? E esta fica para fechar. A Rússia. A Rússia, com a queda do Império Soviético, foi repescar, porque quer o seu lugar como Império Russo, os uniformes do período czar. Basta ver a guarda, Sim. que abre as portinhas ao Sr. Presidente Putin, que tem as barretinas dos regimentos Preobrazhensky do período czar. E as águias bicéfalas. Exato. Lá está a recuperação uniformológica e simbólica. O simbologia é extremamente forte na questão do uniforme, do vestuário militar. E ao Sr. Putin só lhe falta mesmo também a farda para ser o czar, não é? É o czar Putin. É o czar Putin. Também podemos ser provocadores. Já não é Romanov, é Putinov. Vamos deixar ficar, porque assim pode ser que as pessoas acordem e nos beijam mais vezes. Começam a dizer aquelas estão passadas marcas. É. Mas acho que sim, tem que ser. E a subscrever o canal, para receberem as notificações de vídeos que são carregados, como é sempre deixar o like, subscrever o canal. É importante. E continuamos a insistir. Porque assim o YouTube recomenda o nosso vídeo. Nisso comentem. E comentem, sim. Comentem. Digam, vocês são os temas que queiram. Vão para as berlengas e deitem fora a chave. Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente, sério. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.